Seja bem-vindo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Os demais que estão aqui conosco, né, podem continuar de pé, porque nós vamos ler juntos Isaías 53, e logo depois que a gente terminar a leitura, vocês, os irmãos, podem se assentar, tá? Então, primeiro a gente vai ler aí Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Quando você procura aí. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1, nós vamos ler o capítulo 3. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Pode se assentar? Na minha Bíblia, talvez na Bíblia de alguns de vocês também, né, pelo menos na versão atualizada, né, ela traz aqui um título que antecede aqui, não o capítulo 53, um pouquinho antes, né, porque ele colocou o título por assunto, né? Então o assunto começa no final do capítulo 52, e está escrito o sofrimento vicário do servo do Senhor, né? E a palavra vicário aí significa alguém, né, que se coloca em favor de outro, tá? Então seria o substituto, né? E esse é Jesus, né? Alguém que se colocou, né, entre nós e Deus, não simplesmente para fazer a ponte, né, mas também para sofrer por nós tudo aquilo que nós deveríamos sofrer, né? Imagine Deus, né, diante de uma humanidade perdida, degradada, pecadora, inimiga de Deus, merecedora de todo o seu juízo, né? E é isso que nós merecíamos: morte, juízo, destruição eterna. E Jesus é aquele que se levanta para se colocar em nosso lugar, para receber esse juízo, para que ele não viesse até nós, né? Jesus é como se ele fizesse um papel de escudo, né? Agora, você pode dizer: poxa, mas
Deus poderia deixar de enviar a sua ira, né? Poderia, né, fazer vista grossa, porque uma das suas características é justiça, mas isso não condizeria com os seus atributos. E se ele quebrasse um desses seus atributos, por que também ele deveria também ser misericordioso, se é um dos seus outros atributos, né? Então, Deus escolheu encerrar tudo no pecado para trazer uma solução definitiva para toda a humanidade. Isso é, olha, vocês realmente são dignos de condenação, e eu tenho que trazer a condenação sobre vocês. Mas Deus mesmo provê, né, o meio para que a gente pudesse escapar dessa condenação, escapar da sua ira, escapar do seu juízo, né? E sem que nós precisássemos fazer nada a respeito. Aí que entra a graça. É um Deus que faz por nós sem que nós precisássemos fazer nada a respeito. Aliás, nós não teríamos condições nem de saber, né, acerca desse juízo se ele não revelasse. O homem, depois que se separou de Deus, se separou de uma maneira tal, né, que sequer ele saberia da sua condição, né? Ele viveria um ser desse jeito, que vive sem Deus, um ser desesperado, faminto, carente, né, cheio de problemas existenciais, e quando sem Deus, realmente parece que a vida não faz sentido, né? Você tentar explicar tudo do ponto de vista materialista, né, como nós viemos de um simples acaso, e se viemos de um simples acaso, então não existe nenhum propósito para a vida, né? Nós vivemos, comemos, morremos e tudo acaba por aí, né? Mas nós temos visto, né, a mão de Deus na sua criação, né? Os céus proclamam a glória de Deus, como eu ouvi, né? E as obras de Deus são claramente vistas através das coisas criadas. O homem que é capaz de enxergar isso, né, infelizmente é uma pessoa triste, né, porque não consegue ver a mão de Deus através da sua criação. E aí, queridos, Jesus é a provisão de Deus, né? Ele mesmo, você fala assim, Jesus teve que sofrer porque Deus, na sua ira, iria derramar juízo sobre nós, né? Mas entenda que Jesus é o próprio Deus, né? O próprio Deus que se encarnou. Então não existe essa separação da Trindade, né? Ele mesmo que criou o mundo, veio ao mundo, né, e para morrer por nós. E aí, Isaías 53 é um capítulo profético. Alguns chamam esse trecho do livro de Isaías como proto-evangelho, né? Uma antecipação do evangelho, uma revelação daquilo que seria o evangelho. E aí vocês percebem em Jesus a narrativa de uma pessoa, né, que era certamente, né, a nível de humanidade, né, um ser superior. Porque imagine alguém que não tem pecado, que é justo, né, da forma que é colocado aqui, né? Então nós vemos aí claramente, mesmo os judeus identificavam esse servo do Senhor aqui como Messias, né, aquele que Deus prometeu que viria para salvar, né, as pessoas de Deus. E aí, queridos, nós vemos algumas características deste Messias a partir do versículo 2, quando diz que ele aparece como renovo. É interessante aí que a palavra Nazareno tem a ver justamente como tem a ver, né, faz aí uma conexão com essa ideia de um broto que nasce da terra, né? E Jesus é justamente, né, aquele que nasceu da raiz de Davi, né? Então ele aparece, né, como alguém que foi enviado por Deus. Mas quando nós olhamos para Jesus,
não vemos nada de diferente, né? Pelo contrário, vemos uma pessoa calejada, né? Jesus tinha, daquela época, uma das profissões difíceis, né? Profissão de alguém que deveria trabalhar duro, né? E certamente Jesus não tinha nenhuma beleza exterior, né? O que era belo em Jesus era o seu caráter, né? Assim, o seu espírito, a sua alma, e era desprezado. Eu mesmo, anteriormente, já falei para vocês, quando Jesus prega pela primeira vez na sua cidade, onde ele cresceu, né? Onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E quando ele prega lá, as pessoas se escandalizavam dele, porque disseram: esse aí não é o filho do José? Seus irmãos não vivem entre nós? E escandalizaram, porque como é que ele pode estar falando essas coisas que ele está falando dessa forma, né? E por quê? Porque Jesus era uma pessoa comum, não era nada demais, não tinha, e além disso era pobre, né? Filho de um carpinteiro, teve um nascimento humilde, né? Nasceu numa estrebaria, não tinha títulos. Quando os magos, né, vieram do Oriente para saber onde estaria o rei dos judeus, né? Eu não sei, a Bíblia não relata qual foi a reação deles quando encontraram Jesus, mas quando eles o encontraram, né, talvez eles pensaram: bom, eu pensei que eles pudessem dizer, eu pensei que este nasceria no palácio, né, já que ele é rei, mas quem sabe justamente ele vai se tornar rei no futuro, mesmo tendo um nascimento humilde, né? Assim como foi Davi, por exemplo. Mas Jesus não era, em nada, humanamente falando, né, alguém importante. E é por isso que muitas pessoas não consideraram Jesus alguém relevante, até que ele começa o seu ministério, né? E aí ele começa a ser notado por causa dos seus milagres, né? Por causa dos sinais que ele fazia. E aí sim Jesus começa a atrair multidão. E as pessoas começaram a pensar que talvez Jesus fosse fazer uma revolta. Tanto é que, né, a mãe de Tiago e João, né, pedem a Jesus que quando, né, ele, no reino dele, né, colocasse no reino dele, colocasse os dois de um lado e do outro, a direita e a esquerda dele, né? Provavelmente ela pensava no reino terreno, e talvez muitas pessoas tenham se unido a Jesus nesse pensamento de que, sendo ele Messias, ele ia libertar o povo de Israel do Império Romano, né, do qual eles eram colônia naquela época. Então eles pensavam muito na perspectiva humana, um rei que se levantaria, que os libertaria, que os conduziria a um tempo de prosperidade, riqueza, glória, né? Mas Jesus, ele veio para inaugurar um outro reino, né? Ele disse: meu reino não é daqui da terra. O reino dele, ele veio para trazer o reino dos céus. A libertação que ele veio trazer foi a libertação do pecado, a libertação da opressão de Satanás. É isso que Jesus veio trazer, né? Então, quando Jesus é preso, né, muitos, diz ali que todos, praticamente todos o abandonaram, né? Nós vemos lá na cruz quem? João, sua mãe, né? Porque provavelmente muitos achavam, né, pensavam de Jesus alguma coisa. E quando Jesus, a multidão entende que Jesus não era ninguém, né? Quer dizer, ele não era. Eles pensavam: o Messias não poderia estar sofrendo dessa forma. O Messias, olha a ignorância deles com relação à palavra, porque a própria palavra fala aqui no Isaías 53 que a gente leu, falava do sofrimento que ele iria passar.
E de repente estava ele lá, sendo humilhado, escarnecido, zombado, né? E aí nesse ponto que as pessoas, né, não fizeram caso de Jesus. E muitos alegam que esse fato, quando diz que ele não tinha formosura alguma, né, desprezado, rejeitado, foi nesse momento, quando ainda o povo de Israel, o povo de Jerusalém tem a oportunidade de se redimir, quando Pilatos apresenta diante do povo, é Barrabás ou Jesus, e eles dizem, queremos Barrabás, e esse, o que eu faço com esse? Crucificam. Então quer dizer, esse cara não é nada, né? Parecia ser alguma coisa. Quem sabe que esses milagres foram tudo embuste, né? Quer dizer, engano. Então as pessoas desprezaram a Jesus Cristo, né? O rejeitaram, né? Então por isso que nós vemos aí o cumprimento dessa palavra. E por que Jesus foi rejeitado? Até mesmo na cruz, Jesus teve esse sentimento de rejeição, apesar que o Pai sempre esteve com ele, e ainda na cruz esteve, mas ele precisava sentir, né? Você já sentiu como se Deus tivesse estado longe? Deus nunca deixa, mas às vezes nos faz pensar que ele está longe, né? E às vezes para que possamos aprender com essas lições. Então naquele momento ele sentiu o abandono, né? Mas por quê? Ele foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Nós estava vendo ali o que? Uma substituição. Então quando Jesus clama, né, Pai, porque tu me abandonaste, se ele deveria sofrer tudo que nós, na nossa humanidade, sentimos, né? Solidão, abandono, rejeição, Jesus teria que provar todas as coisas por nós. E Jesus provou, né? Jesus provou a traição, Jesus provou, né, a rejeição, o escárnio, a zombaria, a vergonha, né, tudo, né, ele provou por nós. E o fato dele ter vindo ao mundo sem glória humana alguma, sem riquezas e sem títulos, né, nasceu pobre, né, como diz a musiquinha de marré, né? E por quê? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 8, 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fostes enriquecidos. Então Jesus prova a miséria que é de uma vida sem Deus, porque a Bíblia diz que das mãos de Deus vem glória, honra e riquezas. E o homem sem Deus, né, não importa se ele tenha valores monetários, financeiros, porque tem muitos ricos, pobres ricos por aí, né, que embora tenham tudo, né, vivem como infelizes, né, porque descobrem que mesmo tendo dinheiro, o dinheiro pode lhes proporcionar prazer, mas não felicidade, né? Então, queridos, nós vemos que Jesus também vive uma situação de miséria. Chegou quando ele diz, por exemplo, que, né, os passarinhos têm os ninhos e as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Então Jesus viveu dessa forma, né? Se fez pobre, mesmo sendo rico, porque diz a palavra de Deus que ele se esvaziou de toda a sua glória, lá em Filipenses capítulo 2, né? E aí veio habitar entre nós. E aí, querido, nós vemos no versículo 4, continuando: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem olhava Jesus falava, né? Poxa, pobrezinho desse cara, né? Coitado. Então, assim eles olhavam para Jesus, alguém aflito, ferido de Deus, oprimido, né? Por quê? Porque ele sofreu dores no corpo, na alma, para levar sobre si nossas dores e enfermidades. Porque embora, né, a Bíblia não relata que Jesus tenha ficado doente, né, mas foi alguém que ainda assim teve sérios ferimentos no seu corpo, né?
Se você vê ali o filme Paixão de Cristo, foi o filme que talvez, né, do Mel Gibson, foi o filme que mais retratou com maior exatidão o que foi em momentos que antecederam a crucificação. Né? Desde dele ali no jardim do Getsêmani, quando ali sentindo a morte que estava para vir dentro de algumas horas. Agora, uma coisa é você agonia de você saber que vai morrer, mas saber como você vai morrer, né? Ele sabia que não seria uma morte qualquer, seria morte de cruz. E morte de cruz é acompanhada de muito escárnio, porque é morte dadas a criminosos. E criminosos eram tratados sem nenhuma pena. Porque se o cara ia ser crucificado, eles não iam ter dó na hora de bater, na hora de espancar, né? Então, colocaram um saco na cabeça de Jesus e começaram a dar murros, né? Não sabiam onde ia, não importava. Se ia no rosto, no nariz, no olho, na boca, né? Enfim. E depois, aí começa, né, a sessão de flagelo, quando eles usavam, né, mostraram que tipo de chicote que tinham na época, né, com pedaços de ferro, pedaços de osso na ponta, né, e aquilo no filme retrata bem, porque aquilo lá pegava na pele e agarrava, e eles tiravam, e depois tiravam, saía um pedacinho de carne do olho, né? Então, você imagina o choque, né, que isso causava no corpo, né, de Jesus. E aí Jesus é pregado, né, colocavam 2 pregos grandes, atravessando, provavelmente não foi aqui, provavelmente foi aqui, né, caso contrário, teria rasgado tudo, né? Então, colocaram aqui, atravessando esse osso, né? Então, imagine a dor, e ele com os pés, com um prego, né, provavelmente tinha uma pequena plataforma, e ali o corpo ficando pesado na cruz, e aquilo, à medida que o corpo ia caindo, né, a parte de cima aqui ia oprimindo o pulmão, não conseguindo respirar, ele teria que ficar de pé sobre aquela pequena plataforma de madeira, né? Mas à medida que levanta, olha a dor daquele prego, né, transpassando os seus pés. Então ele não sabia se esforçava para ficar de pé, ou se deixava o corpo cair e ficar praticamente sem ar, né? Então Jesus sofreu de uma tal maneira, né, que ele morre antes dos outros 2 ladrões, né, que estavam ao seu lado. Até porque, para cumprir para cumprir a palavra de Deus, que diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, é uma profecia do Velho Testamento. Por quê? Porque ao ver que os outros 2 ladrões não tinham morrido, o que os soldados fizeram para apressar a morte dele, né? Porque quebrando as pernas eles não teriam como se levantar, eles não iam ter como respirar e iam morrer mais rapidamente. Então, eles quebraram as pernas dos 2 outros ladrões. E Jesus não, quando foram quebrar a perna dele, ele já estava morto, né? Para quê? Porque ia chegar o sábado, no sábado os judeus não podiam trabalhar, né? Então ninguém poderia fazer trabalho algum, então eles não queriam ter nenhum trabalho, né, com aqueles mortos lá na cruz, né? Então você imagina o sofrimento, e falando do sofrimento da alma de Jesus, porque a Bíblia relata que quando ele estava lá no Getsêmani, né, antecipando todos esses momentos que viriam, ele começou a suar gotas de sangue. A gente não ouve, são raros casos de tristeza, sofrimento, depressão, que angústia, né, que leva a pessoa a chegar nesse ponto, né? Porque normalmente as pessoas, quando estão passando por uma opressão desse ponto, alguns têm ataque cardíaco, passam mal, desmaiam, alguma coisa desse tipo, né? É por isso que diz que aí Jesus estava pedindo: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Muitos entendem que Jesus estava falando da cruz. Não, Jesus chamou a atenção de Pedro, porque pediu a Jesus para ele ter pena dele mesmo. Não, Jesus, né, nem o maior sofrimento não deixou com que ele esquecesse
do seu alvo, que era a cruz. Ele estava pedindo ali para não morrer antes da hora. E diz que ele foi ouvido, lá em Hebreu diz que ele foi ouvido por causa da sua obediência. Então, o que aconteceu? Lucas lá relata, veio um anjo e o confortou. Então ele foi respondido. Para quê? Para ele atravessar aquele momento de tremenda tristeza da alma, um sentimento, de angústia, tamanha, que o levou a suar gotas de sangue. Então, foi o que aconteceu. Então foram tristezas, foram dores físicas e dores da alma. Por que Jesus sofreu tudo isso? Por mim e por você. Porque esse é o tamanho do juízo que nós merecíamos por nossos pecados. E você dirá, poxa, mas esse meu pecado merece tudo isso. Se você conhecesse a santidade de Deus, você ia entender que sim. Quando Isaías ele tem aquela visão de Deus assentado no trono, e ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque meus olhos viram o rei, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Quer dizer, ele estava dizendo que só o fato dele ser alguém que falava besteira, asneira, mentira, era o suficiente para torná-lo digno de morte. Porque a Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode conceber o mal. Então é mais um motivo do porquê Deus não poderia fazer vista grossa. Ele tem que punir o pecado, não importa onde ele esteja. Então ele teria que nos punir ou punir alguém no nosso lugar. E como não havia ninguém digno de sofrer por nós, porque não é qualquer um que poderia se colocar nessa condição, Jesus assume essa condição por nós. Então por isso que é tão importante esse momento que nós fazemos aqui da ceia, para nos lembrar do sofrimento de Jesus por nós. E aí quando diz o texto que ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, muitos usam esse texto aqui para poder usar como uma base bíblica para dizer para o Senhor: Senhor, me cura, porque a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si nossas enfermidades e levou sobre si nossas dores. Mas se isto fosse a garantia de cura para toda a enfermidade, para toda dor que a gente porventura tiver, ninguém mais ia morrer de doenças, Então aqui, a maioria dos intérpretes entendem que ele está falando de um tipo de enfermidade mais séria, que seria a enfermidade da alma, que é o fato de nós estarmos enfermos no nosso espírito por estarmos separados de Deus. Mas eu gostaria de que nós expandíssemos nossa aplicação desse versículo, que sim, nós podemos usar também esse texto para dizer para Deus que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, e que, como diz aí, nós somos, e levou sobre si as nossas dores, como diz também no versículo 5, pelas suas pisaduras fomos sarados, porque toda cura que já aconteceu, mesmo aquelas que Deus realizou no Velho Testamento, através dos profetas Elias, Eliseu, elas aconteceram por causa da obra de Cristo, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, não é isso? Em 1 Pedro 1,20 também fala: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e Apocalipse 13, versículo 7. Então Jesus conquistou para a humanidade o direito de ser curada, mas curada em todos os sentidos, porque Deus nos fez corpo, alma e espírito, curados no corpo, curados na alma, curados no espírito. Agora, se Deus não realizar agora, de acordo com os seus planos, aí sim, você vai entender. Deus pode fazer, você entende? Deus pode curar agora, mas se Ele não fizer, todos nós vamos ser curados, Não é isso que a Bíblia diz
lá em Apocalipse 21:4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não importa de que, né, sei lá quem morreu, sua tia, seu avô, né, enfim, quem tenha morrido, seu amigo, né, ou de câncer, seja lá do que foi que morreu, Covid, né, saiba que é agora, né, essas pessoas gozaram da cura, né, e vão receber um corpo perfeito na ressurreição, que nunca mais sentirá dor alguma, nunca mais provará a morte novamente. É porque Jesus trouxe a cura para todos os povos. Jesus é a cura para todo mal. Amém? Muitos falam da cura para todo mal. Jesus é a cura para toda enfermidade, do corpo, da alma ou do espírito. E porque, para provar que ele poderia fazer isso na eternidade, ele realizou aqui enquanto aqui esteve, para mostrar que ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a morte, né? Ele ressuscitou e ressuscitou, né, a si mesmo. Então ele se levantou dentre os mortos para provar que existe ressurreição dos mortos. Aleluia. Então, queridos, ele sofreu uma morte indigna, uma indigna pena de morte, que foi o castigo e o preço da nossa redenção. Como diz aí o versículo 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Olha a palavra que ele usa, moído. Depois que eu descrevi um pouco para vocês do que foi a morte de Jesus, né, fica mais claro aí a palavra traspassado e moído, né? O traspassado tem a ver com os pregos, tem a ver com a lança do seu lado, né? Então ele foi traspassado por nós, moído pelas nossas iniquidades. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Não haveria outro meio de nós sermos redimidos. O Salmo 49, versículos 7 e 8 diz: quando a redenção deles ela é muito cara, né? Ninguém poderia pagar este preço, e cessará a tentativa para todo sempre. Cessaria, né? E se não, porque não contavam com o mistério de Deus que estava para ser revelado. Era um mistério. É por isso alguns no passado, né, descreveram essa impossibilidade de salvação para o homem perdido, né? Então, e aí nós vemos de repente alguns profetas profetizando sem saber o que significava essa possibilidade de salvação. Ao mesmo tempo outros falavam que haveria a redenção, que haveria o perdão dos pecados, como nós vemos aqui através do profeta Isaías, né? E aí foi um preço realmente muito alto, porque nós vemos Jesus, 1 Pedro fala daquele que assume o papel do cordeiro. Se você é familiarizado com a aliança que Deus prescreveu no Velho Testamento, ela falava de um cordeiro que deveria ser entregue pelo pecado. As pessoas iam ao templo, levavam o seu sacrifício, que era o cordeiro, colocavam a mão sobre o cordeiro, e o cordeiro era imolado. E o cordeiro deveria ser macho. O macho aí simplesmente fazendo referência ao homem, né? Mas o homem como representante da humanidade. Então por isso que Jesus vem como homem. E aí deveria ser sem mancha também, e sem defeito, representando o quê? Sem mancha, sem pecado, né? E sem defeito, representando também a perfeição desse cordeiro. Então Jesus é um cordeiro. É por isso que quando Jesus vem, né, João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verdadeiro cordeiro. Então é por isso que o sacrifício cessa, né? Passa pouco tempo depois, não há mais nem nação de Israel, nem templo, porque Jesus veio para ser um sacrifício único e permanente por todos os pecados de toda a humanidade. Aleluia! Foi um preço muito alto
que foi pago. 1 Pedro 1,19 diz, mas, versículo 18, vamos começar com 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido por efeito antes da fundação do mundo, versículo que eu já citei. Por quê? Porque Jesus era a salvaguarda da existência da humanidade, aliás, de toda a criação. Porque se vocês imaginam que Deus planejou, né, criar um homem, e toda a criação foi criada para o homem, tá? Entendam isso. Olha aqui, por isso que a Bíblia nos chama, né, nós somos a coisa mais importante da criação. E nós vemos aí fora as pessoas que não creem em Deus desvalorizando a vida humana, né? Sendo que nós somos a coisa mais importante da criação de Deus. Tudo foi criado, né, para a glória de Deus, mas para o homem, tá bom? Então, nós vemos aí que Jesus, né, foi um plano elaborado por Deus para que a criação pudesse vir a existir. Porque se Deus cria o homem com a vontade livre, certamente em algum momento o homem iria fazer algo contrário à vontade de Deus. E foi o que ele fez lá no Éden, quando deixa de ouvir uma orientação de Deus e ouve a serpente, Satanás. E aí, ao ouvir a Satanás, ele decide que ele pode viver. Olha que foi o problema aí, não foi simplesmente a questão de um pecado em si, mas a decisão de viver de forma independente de Deus. Que ele poderia, em qualquer momento da vida, fazer algo fora da vontade de Deus. E ao tomar essa decisão, ele se coloca fora da vontade de Deus, né? Imagina que eu estou, quem está aqui, tomando dentro do tapete, né? O tapete eu estou dentro da vontade de Deus, aqui eu estou fora. Então, decide viver fora da vontade de Deus, mas não há como, porque a Bíblia diz que nele nós existimos, nós fomos criados, nós existimos dentro da existência de Deus. Então, se o homem decide viver fora de Deus, que é fonte de luz, fonte de vida, ele está nas trevas, ele está na morte. Ele não pode sustentar-se por si mesmo, porque nós dependemos de Deus para existir. Então, queridos, o que foi Jesus? Era a garantia, né, porque certamente a Trindade pensou sobre a criação. Nós vamos criar um homem, vamos criar um livre, mas vamos criar um livre e a qualquer momento ele pode decidir viver sem a nossa direção, sem a nossa vontade, né? E aí nós vamos ter que destruir, porque isso simplesmente é o que vai acontecer com ele. Não é que simplesmente Deus vai decidir fazer isso, mas não há vida fora de Deus. Então por que nós vamos criar um homem assim então? Então, para criar um homem com vontade livre, Deus teria que preparar uma salvaguarda, uma garantia de que a criação poderia até mesmo ser criada. Então, é por isso que a Bíblia diz que nele, a Bíblia diz que todas as coisas se fizeram por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus como o seu papel, né, a segunda pessoa da Trindade, sem o seu papel de redentor, a criação não poderia ser criada, porque a criação já foi criada, já Deus sabendo que ela ia ter a queda, né? Ela ia se separar de Deus. É por isso que a Bíblia fala de uma reconciliação, né? A criação sendo trazida para se reconciliar com Deus. Então veja que maravilha, né? Quando nós paramos para pensar, né, na maravilha, na beleza que é o Evangelho, né, nós realmente nos maravilhamos, né? Então nós vemos aí, aqui no versículo 22, que diz também: qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se em sua boca. Jesus é esse Cordeiro perfeito, pagou a nossa dívida. A Bíblia diz que todo escrito de dívida, Colossenses 2,14, que era contra nós, que constava lá nas ordenanças, né? Quando a Bíblia diz não matarás, tudo bem, eu não mato, mas diz lá também para nós não dermos falso testemunho, isso é mentir, ou desejarmos algo do nosso próximo,
Quantas vezes nós já fizemos isso? E quem quebra os mandamentos de Deus é réu, é digno de morte. Então, queridos, né, todos nós estávamos desgarrados, como diz a Bíblia, como ovelhas que, né, se perdiam pelo caminho, e Deus, através de Jesus, né, nos resgatou. Amém? E aí a Bíblia diz que Ele é o castigo que nos traz a paz. E quando diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, aí sim há uma aplicação espiritual. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, e Ele nos deu vida. Né? Não estávamos simplesmente doentes, nós estávamos mortos. Nós estávamos condenados à morte, e Ele nos deu vidas. Fomos ressuscitados, fomos refeitos, estávamos, né, degenerados, e fomos regenerados. Sabe, aquele plano de pessoa perfeita que Deus planejou que você fosse, Ele refez a sua história, refez, né, aquilo que Ele planejou para você ser, né? Então, queridos, Jesus, além disso, diz o versículo 6 de Isaías 53, que quando nós andávamos desgarrados e desviávamos, Ele fez cair sobre Ele, Jesus, a iniquidade de nós todos, porque a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos fôssemos feito justiça de Deus, segundo Coríntios 5:21. Então, né, pessoal, mas Jesus se fez pecado? Onde está isso na Bíblia? Estou lá mostrando. Nossa, que interessante, Jesus se fez pecado por você. Porque diz que caiu sobre Ele a iniquidade de nós todos. Imagina a iniquidade de toda a humanidade caindo sobre Jesus. Pessoas do passado, do presente, as que viriam, né? Então é por isso que se faz trevas naquele momento, né? Porque, como eu disse para vocês, o Deus que não pode ver o mal, ali estava a personificação do pecado sobre uma pessoa que não tinha mal algum, né? Porque Ele assumiu essa condição por nós. E aí Ele precisava não simplesmente morrer de qualquer forma, morrer simplesmente, né? Vou morrer? Que tal eu tirar de cima dessa montanha aqui e eu morro por ele? Não poderia ser dessa forma. Tinha que ser morte de cruz, né? Então, a Bíblia diz que não foi qualquer morte, tinha que ser uma morte maldita, porque a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro era maldito. No Velho Testamento já prescrevia isso, em Deuteronômio 21, 23. Quer dizer, se alguém morresse pregado numa madeira, era alguém amaldiçoado. Interessante como no futuro, muitos séculos depois, vem os romanos e a forma deles executarem uma pena de morte era o quê? Pregar pessoas numa cruz, né? E Jesus estava ali, pregado numa cruz, e é uma morte indigna, porque é uma morte dada a criminosos, é uma morte vergonhosa. A pessoa é crucificada ali, né? Eles colocam ali Jesus com um paninho em volta do seu corpo, mas diz ali que eles rasgaram suas vestes, dividiram sua túnica, rasgaram suas vestes. Jesus foi crucificado nu. Você imagina a vergonha? Não? Foi uma morte vergonhosa, né? Então Jesus também passou a vergonha, o escárnio por nós, morreu a morte de um condenado, né? Pendurado no madeiro. Diz a Bíblia: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Então o Espírito Santo vive dentro de você agora. Por quê? Porque Jesus te tornou digno de ser morada de Deus, de ser santuário de Deus. Porque se você ainda estivesse nessa condição de culpado, de não purificado dos seus pecados, como Deus poderia habitar em você? Não teria como, né? Então Jesus,
se faz maldição também, além de pecado. Porque a Bíblia diz que, que a maldição iria, até a terceira geração daqueles que o aborrecessem no seu filho. Então, isso iria passando de pais para filhos. Mas a Bíblia diz que Ele faz misericórdia até 1000 gerações. Então, por causa aí da fé de Abraão, nós vemos a promessa se cumprir, para que a bênção de Abraão, Deus prometeu para ele que o engrandeceria, que o abençoaria, o multiplicaria, e ele seria uma bênção. E essa bênção que ele deu a Abraão, ele disse: para que em ti sejam abençoadas todas as famílias da terra com a mesma bênção que eu te dei. Você pode se tornar alguém realmente próspero, realmente abençoado. Através de quem? Através de Jesus Cristo, que é descendência de Abraão, pela qual nós fomos abençoados. Ele sofreu a injustiça para nos justificar, porque diz aí o versículo 9, que designaram sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Então, eles designaram sepultura com os perversos, porque ele morreu como criminoso. Mas, olha só que interessante, apesar de ele ter sido sentenciado como criminoso, já no seu sepultamento, um homem justo e rico, que era José de Arimateia, de todos os fariseus ali junto com Nicodemos, eram os dois que se salvaram, pediu o corpo de Jesus para que ele fosse enterrado, não como criminoso. Por quê? Porque a muitos ali ficou claro, que, vamos dizer assim, quem não entendeu o que Jesus estava fazendo, morreu de bobeira, estava no lugar errado, na hora errada, morreu por abrir muita boca, e em vez de ficar quieto no seu canto, Então, tanto é que quando Jesus é levado para Pilatos diz: eu não vejo crime algum nesse homem, por que vocês querem matá-lo? Estava claro que era por causa de inveja, por causa de ciúme, com preocupação, que se levantasse um levante, uma revolução, e aí eles perdessem o tempo, perdessem as regalias. Tanto é que um deles diz: por que vai morrer? Por que toda nação tem que ser destruída? Tem que morrer um homem só. E foi até profético o que esse sacerdote disse, o que foi que aconteceu. Jesus morreu por todo o povo. Então Jesus não tinha culpa alguma. Tanto é que Pilatos ele pede o quê? Ele traz água aqui, eu quero lavar as minhas mãos, porque não vejo crime algum nesse homem. Para que ficasse claro, que Jesus não tinha pecado. Tem gente que não consegue sofrer injustiça, principalmente quando ele tem a razão. E eu sei de muita gente que, se ele for injustiçado, ele vai fazer o que for possível para não sofrer injustiça, para não levar desaforo para casa. Mas sabe que neste mundo, dentro das aflições que nós temos que passar, e eu falei sobre isso na quarta-feira, nós seremos injuriados, vão dizer mentiras sobre nós. E aí, como é que vai ficar? Nessas horas você tem que confiar em Deus, que é a nossa justiça, e continuar confiando em Deus, mesmo que às vezes isso signifique por um tempo ter a reputação manchada. Então, queridos, não importa que você tenha passado, porque o que importa não é o que os homens pensam ao seu respeito, o que importa é o que Deus diz ao seu respeito. E Ele diz que quem te condenará, se é Ele quem te justificou? Quem te condenará, se foi Cristo quem por ti morreu. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você fez no passado, o tanto que você aprontou, fez, aconteceu, tudo isso foi lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Então não há mais condenação. O texto termina dizendo que Jesus teria uma grande recompensa de todo esse trabalho, porque ele diz que ele veria a sua posteridade. Isso é, quando a Bíblia fala de posteridade, fala de descendentes. Jesus teve descendentes humanos? Não, ele teve filhos, mas filhos na fé.
né? Ele gerou muitos filhos na fé, e ele viu a sua posteridade. Quando Jesus foi assunto ao céu, e ele disse para que eles pregassem o Evangelho até o último da terra, até os confins da terra, lá estavam 500 discípulos já. Depois, quando Pedro prega pela primeira vez, são mais 3.000, e a igreja não para de crescer. Então ele viu, né, já viu o fruto do seu penoso trabalho. Como diz aí o versículo 11, ele ficaria satisfeito, meu servo justo, com seu conhecimento justificaria a muitos. Nós somos ainda, continuamos sendo o povo da porta estreita, do caminho apertado. São poucos que acertam por ela, sim. Mas você já pensou de quantas gerações que se passaram na terra, nós juntando poucos aqui, poucos ali, de todo povo, de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda nação. Então diz a palavra de Deus, quando nós chegarmos no céu, vai haver uma grande, eu digo grande, se a Bíblia afirma, quando a Bíblia fala de grande, é porque é grande, uma grande multidão, de todo povo, de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda nação, né? Pensando também nas crianças que partiram, hein? Será muita gente, para estar diante do trono do Cordeiro, para depositar suas coroas diante do trono, né? Porque diz que agora, sabe para que Jesus vive? Porque ele levou sobre si o pecado de muitos pelos transgressores intercedeu. Jesus não só intercedeu, mas ele ainda intercede. Romanos 8:34 diz que Jesus intercede por nós, que nós temos um advogado junto ao Pai. Essas coisas eu digo para vocês, para que vocês não pequem, mas se acaso vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus que vai poder dizer, eu sei o que ele sofreu. Você vai poder dizer, o Senhor não sabe o que é ser traído, não sabe o que é ser rejeitado, o que é ser feio. Eu sei tudo isso. Eu sei o que é ser desprezado, rejeitado, negado, traído, escarnecido, descrido. Então, não importa qual seja o seu sofrimento. Eu vou terminar com Hebreus capítulo 7, versículo 25, e depois eu vou ler o 14 ao 16, e depois Hebreus 4, 25. Hebreus 7, desculpa, inverti. Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Se sente angustiado, oprimido, doente, seja no corpo, na alma, no espírito, achegue ao trono da graça. O Senhor disse, clama a mim no dia da angústia e eu te livrarei. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, nós temos um intercessor, e a Bíblia diz que não é simplesmente alguém que está orando, mas alguém que vai rogar ao seu favor junto ao Pai. Senhor, atende, Senhor, faça, Senhor, envia, Senhor, responde essa oração. Se Deus teria algum motivo para olhar para nós com ira, Ele vai olhar através das lentes de Jesus e vai olhar com misericórdia, porque é um trono de graça e misericórdia. É por isso que quando alguém queria se salvar, se porventura havia cometido alguma coisa de errado, ele corria, sabe para quê? Tocar nas pontas do altar. E ao tocar na ponta do altar, ali ninguém podia tocar, ali ninguém podia vingar, ali ninguém podia fazer nenhum mal contra essa pessoa. Então, querido, corra para o altar de Deus. E aí sim, Hebreus 7,
versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que podem, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sofreu, mas ele agora foi assunto e está à destra de Deus Pai. Para quê? Para lembrar sempre a Deus Pai que ele morreu por seu favor, que ele tudo sofreu por você, que ele se fez pecado por você, que você não precisa mais sofrer a culpa de um pecado, não precisa mais sofrer o peso das memórias do seu passado, não precisa mais sofrer coisa alguma. Basta ir até Jesus. Você vai encontrar socorro. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus.